ouvindo ainda? Estão todos ouvindo. Estão todos ouvindo? Então, o tema de hoje, né, proposto, é a percepção e expressão da fé e alguns desafios. Como podem ver, a percepção ela está um pouquinho mais clara ali e é proposital, porque a percepção, às vezes, a gente tem mais dificuldade de lidar o que é. A expressão, mesmo que a gente não perceba, ela acontece a todo momento. Isso também. Mas eu tô mal hoje, Francisco. Tá ruim de ouvir? Eu acho que a irmã soltou o microfone sem perceber, assim. Ah, entendi. E desafios está em caixa alta porque parece grande, mas veja que ele está com uma coisa difícil de ver também, uma coisinha mais fraca, porque eles não são tudo isso também, não. A fé e a expressão da fé, ela é muito maior do que os desafios também. E para começar, já que eu vou lançar alguns conceitos para a gente pensar aqui, gente. Todo mundo tem papel e caneta aí? Por quê? Porque eu quero fazer 2 perguntinhas para vocês. E a primeira é o que é a fé, né? E como é a minha fé? Gostaria que cada um pensasse agora um pouquinho sobre como entende o que é a fé e como é a minha fé. Porque a proposta do diálogo espírita é sempre uma proposta interpretativa. E se eu não conjugo ela com a minha história, o meu currículo, o meu ser, a minha percepção, né, eu estou fazendo repetição. Então, até de uma forma cuidadosa, eu gostaria de, antes de colocar as ideias, que cada um pensasse um pouquinho sobre si, nessa singularidade, nessa essencialidade de cada um mesmo. O que para mim é a fé e como que é a minha fé? Eu vou dar um tempinho breve, tá? Uns 3 minutinhos. Então, olha, 20 e 10, aí eu começo a lançar as ideias mesmo.
Bom, gente, imagino que deu para todo mundo fazer o exercício. E não é para compartilhar, tá? Ninguém precisa se expor. É mais para a gente conseguir realmente criar um ponto, né, organizado de pensamento, a gente conseguir trazer, emergir a nossa visão, olhar com foco para ela e trabalhar e conectar e articular com algumas ideias que a gente vai trazer aqui essa noite. Para provocar um pouquinho o nosso pensamento, eu selecionei 3 frases que são de alto impacto sobre a fé na doutrina espírita. A primeira delas é a frase de Cristo. Não sei se está legível para todo mundo, mas é uma frase muito famosa, que é assim. Ele diz: se tivesseis fé como um grão de mostarda, nada vos seria impossível. Se tiverdes fé e não duvidardes, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É uma frase forte, né? Uma frase que inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo, na organização de Kardec, né? Para traduzir um pouquinho do conceito da fé para o Espiritismo, já que a gente tem essa perspectiva cristã da nossa filosofia. E Kardec faz uma segunda proposta com uma outra perspectiva que é bem interessante e que chama também bastante atenção para um caráter específico da doutrina espírita. E a frase dele é essa que está exposta aqui, né? Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E o professor Mauri aqui, nosso querido, que saudade, né? Ele traz uma grande síntese aqui, né? Ele fala, eu sou a fé. Essa frase pequenininha, tem 3 palavras, mas é extremamente forte. E ela cria uma nova perspectiva sobre a fé, né? Sobre a sua percepção e sua expressão no nosso dia a dia, na existencialidade. Olhando individualmente para cada uma delas, a gente pode fazer alguns desdobramentos, né? É muito interessante lembrar que na SBE a gente trabalha, né, a proposta de alguns espíritos. A gente trabalha a proposta do irmão Antônio Green, a proposta da irmã Marina, a proposta do irmão Leocádio. E em uma das propostas do irmão Antônio Green, ele fala sobre uma teoria da ação. E é muito interessante perceber que as frases sobre a fé, elas sempre conectam a ação. A fé parece uma coisa longe, ela parece uma coisa subjetiva, ela parece uma coisa frágil, né? Ao mesmo tempo que a gente pensa que ela é forte, mas se a gente for olhar e interpretar essas frases, a gente vai ver que ela está sempre falando de ação. E é o último degrau da parte prática de viver, né? O que vem lá da essência até a última parte da existencialidade, a hora que a gente está agindo, construindo, materializando. Então, quando Cristo fala, se tivesses fé como um grão de mostarda, nada vos seria impossível. E diríamos, ergue-te e precipita. Então, ele mostra que a gente vai estar executando uma ação. E essa ação, ela tem um poder. Na frase de Cristo, a gente consegue perceber que esse poder é grande. Que a gente faz coisas grandes que a gente nem imagina a capacidade da extensão e do impacto das nossas ações, ainda mais quando eles estão vinculados à nossa essencialidade, à nossa criticidade, o sentido espiritual da nossa vida, que é onde a fé está conectada e assentada. E ela envolve, na frase de Cristo, a gente consegue perceber também que ela tem um processo de escolha e determinação, né? Você executa um comando, você executa um propósito do ser, do espírito. Então, sempre quando eu estou expressando a minha fé na ação, nessa constituição, inclusive, de poder, eu estou executando o meu livre-arbítrio. E é um campo tão forte de livre-arbítrio que é um campo de determinação. E ele não foge dos aspectos tangíveis da existencialidade. Ele começa com o movimento. Ele se processa em movimento.
E ele deu bem esse exemplo. Ele pega a montanha e fala que a gente pode mudar ela de um lugar para o outro. A fé, na sua ação, quando a gente está em ação, a gente se coloca em movimento. A gente muda, a gente altera, né? E a gente constrói. Isso é um ato construtivo. E a gente pode falar criativo, né? Essa característica criativa do ser. O irmão Tônio Green, ele também falava muito sobre que nós somos co-construtores. E tem algumas frases de Cristo que ele também traz essa visão, né? Que nós somos co-construtores do universo. E está nesse movimento, está nessa ação de fé, está nessa ação e numa ação diária, mais simples do que a gente imagina. Cristo aqui deu um exemplo grande, né? E outra coisa que dá para a gente perceber nessa frase também é que ela está vinculada ao processo de superar e administrar a dor. Não sei se vocês percebem isso aqui na frase, eu vou tentar até deixar bem a parte que ele fala isso. Aqui tangível para todo mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, né? Por que eu preciso vencer? Porque esse mundo aqui não é fácil. Na doutrina espírita, a gente tem bem o conceito de que a Terra é um mundo de expiação e provas. O irmão Leocádio, ele sempre trazia a dimensão da terra, da dor, que nós precisamos administrar, que nós não podemos aumentá-la, né? E como que a gente administra essa dor? Principalmente pela fé, né? Quando a nossa fé está bem expressa, bem constituída, a gente é capaz de superar a dor na maneira como a gente administra, sendo a expressão da nossa própria fé. E ele ainda vincula a ideia de Deus como fonte e sendo o ser a expressão da fé, né? Onde que ele coloca isso? Ele coloca aqui, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então ele está vinculando aqui que a nossa fé, ela tem um vínculo com essa essencialidade realmente espiritual, né? O Antônio Green chamava Deus de fundamento, e depois ele atualizou, né, Rui? Como que ficou depois de... Porque aí ele substituiu a palavra fundamento? Sim, princípio que fundamenta. Isso, porque é realmente esse sentido de origem, de sustentação, sustentabilidade, de background, né? E a fé, ela tá vindo de tudo isso, por isso que ela é tão grande e por isso que ela faz coisas tão grandes. Jesus não se limita, ele dá um exemplo grande, né? E a gente fica aqui contando coisinhas, né? Sofrendo por coisinhas pequenas, sendo que a gente é capaz de coisas muito maiores. A frase de Kardec também se mobiliza a fé para a ação e também traz uma dimensão de poder. E provavelmente porque a ação, ela está vinculada a poder, né? A ação é que constitui poder. Só que aí ele fala de um poder diferente. O Cristo trouxe a ideia de que a fé nos faz grandiosos mesmo, né? Que nós somos grandes, que nós somos essenciais, que nós construímos as coisas, o universo, o mundo, que não existe coisas impossíveis para a gente. Só que para eu saber que essas coisas não são impossíveis, eu tenho que vencer as coisas que limitam eu achar que elas são impossíveis. E uma delas é o medo, né? E nós temos medo diante do mundo de dor que Cristo já preveu ali, já falou na frase dele. E a frase de Kardec traz essa dimensão da ação, da fé, no poder de não ter medo e agir. Como assim? Né? Porque ele fala assim, fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Onde está o não ter medo ali? Essa sensibilidade que a gente tem, é a resposta que não é inteira, que ela é sensível, ela é maior às vezes do que o próprio processo racional, ela está vinculada a um processo intuitivo, essencial, imanente do ser, e que às vezes é a coisa certa, é a coisa melhor, é a coisa mais verdadeira, é a coisa mais autêntica a se fazer. Isso tem a ver com coragem, e a coragem tem a ver com superação de medos, né? Eu supero o medo e vou para ação dentro daquilo que é justo, que é autêntico. Então isso precisa também de discernimento, né? Porque ela precisa superar
essa razão, ela precisa constituir, ela precisa se articular junto à razão, ela precisa se apropriar da razão, inclusive. Então, ela tem que ser crítica, né? Ela tem que validar a razão, ela tem que conhecer a razão. Então, não é ignorar a razão, é estar junto e inclusive, enfrentar o desafio de aprender a linguagem da razão. E já vou chegar lá, porque eu quero falar antes de outro conceito que está aqui na frase do Kardec também, que ele vincula muito o conceito de humanidade. E ele fala todas as épocas da humanidade. E aqui ele mostra uma integração, uma articulação da fé, dessa conexão humana. Ela nos conecta e ela conecta todos os tempos da humanidade, toda a humanidade, do passado, do presente ao futuro. Ela realmente é muito grande, ela é muito forte, ela é muito essencial. E como que fica a razão aqui nessa perspectiva que às vezes parece, eu coloquei a razão ali em amarelo, a gente vê essa frase, parece que a razão é o principal objeto dessa frase. E não é. O principal objeto dessa frase é a fé. A razão é esse foco atual da cultura da ação humana que a gente vive hoje, né? A cultura humana hoje, a gente está em torno do processo racional. O nosso desenvolvimento, o nosso pensamento, o nosso agir, o nosso construir, o nosso se adaptar, até os nossos sofrimentos e as nossas alegrias estão muito voltados dentro do processo racional. Esse é o nosso momento de aprendizado. E então a fé, ela precisa encarar esse tempo atual do ser humano, esse tempo de construção da razão, né? Ela precisa. Opa. Quem que não está ouvindo? Tem microfones abertos aí. Ah, entendi. Para mim não está aparecendo ruído nenhum. Não, tá bom, pode continuar. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Nesse momento é bom que todos mantenham os microfones fechados. E a gente tem a frase do professor Mauri, né, que é a metáfora mais nova que a gente tem, a perspectiva mais nova que a gente tem sobre a fé. E é uma metáfora muito singela, muito poética e ao mesmo tempo muito crítica, né? Ela faz uma síntese impressionante. Eu sou a fé. Não sei se alguém já ouviu ele falando isso, né? A gente já ouviu diversas vezes, a gente que estava ali nas palestras dele, nas aulas com o Antônio Green. Até o Antônio Green já chegou a comentar sobre essa frase do professor Mauri. E ele traz uma outra ideia de ação e de poder. A ação e o poder de ser, né? Ele vincula diretamente ao ser, algo que está na frase também de Kardec, que está na frase de Cristo, mas aqui ele é muito direto, que o exercício da fé, a expressão da fé, a percepção da fé está no meu ser, né? E ele consegue alcançar que é o meu ser por inteiro. Ele vinculou diretamente, intrinsecamente, não dá para mudar, isso é do ser, indestrutivelmente, porque sendo do ser, isso não se corrompe, isso não muda. Eu posso deixar de perceber, eu posso ignorar, mas isso não deixará de estar ali. Ao igualar a fé ao ser pela ação de ser. Quando eu sou a fé, né, o verbo ser, que aí ele está expressando ali na conjugação do sou, ele igualou o sentido de fé ao sentido de ser. E para continuar deixando difícil esse assunto sobre fé, trouxe um poema do Antônio Green, né, gente? O Antônio Green, ele faz uma síntese bem interessante nessa conversa também, né, nessa interpretação, desde a frase do Cristo, do Kardec, do professor Mauri. É um poema bem curtinho, tá bom? A gente vai ler juntos. E o poema fala o seguinte: por ser a essência, é a imanência do ser, que no espaço e no tempo, vinculada à consciência, faz a força do entendimento, da luz no campo da razão. Por ser crítica e efetivamente produto da consciência, portanto da substância do próprio ser, ela nunca deixa de ser. Ela se eterniza no pensamento, no sentimento, nas palavras
e nas ações. Sendo a fé a razão política da própria vida, ela há de expressar, portanto, ela é eterna. E aqui eu trago sublinhado algumas palavras que saltam, né? É difícil, né? Quando eu sou da área de marketing, às vezes quando a gente quer sublinhar alguma coisa ou destacar algo, a gente fala que quando tudo é importante, nada é importante. E foi difícil pegar aqui palavras menos importantes no poema do Antônio Green. Ele tem um poder de síntese muito grande também, e parece que tudo que ele fala é importante. Mas é interessante a gente ver de novo que quando ele fala de fé, ele já é direto, ele fala essência. Né? A fé, ela está ali na minha essência. Ela é algo que eu não vou alcançar por inteiro pela razão. Eu posso articulá-la na razão, porque a razão não encontra a essência por inteiro. Né? Ela encontra pedaços. A razão, ela fraciona. A razão, ela divide o mundo. Ela é partes que o ser alcança. Né? E a fé é maior. E na ação do ser, ela é imanente. Ela é a imanência do ser. Toda a ação autêntica do ser é uma ação de fé. A fé está sempre vinculada à imanência do ser. E é como ela está vinculada, obviamente, à consciência, né? Se ela é esse agir do ser, ela tem que passar pela consciência, por todo o aprendizado que o ser fez em sua vivência. E todo o aprendizado que a gente tem, que não se reduz ao aprendizado racional, mas agora está sendo traduzido pelo campo racional, a gente traz toda essa súmula que a gente tem de conhecimento sobre o filtro da razão. E a gente fica tentando alcançar cada vez mais. Então a fé hoje ela é olhada pelos olhos da razão. Né? Ela faz inclusive a força da razão. Porque tudo que é autêntico na razão tem uma autenticidade antes na fé. E assim ela acaba compondo um campo crítico. Né? Outra palavrinha que eu sublinhei ali. E assim ela nunca deixa de ser. Pegando um aspecto bem essencial. Não sei se dá para ver aqui uma frase que eu deixei em cinza, bem clarinho. Eu achei curiosa essa frase, porque ele cria um paradoxo aqui. Ele traz um aspecto essencial e um aspecto totalmente existencial, mostrando bem o vínculo direto da essência com aquilo que a gente tem dificuldade de alcançar por inteiro, que é aquilo que está, né, na base do nosso ser, com as coisas transitórias e que são mutáveis, mas que estão dentro da expressão do meu ser no dia a dia, no cotidiano, na vivência na Terra. Ele fala que a fé, ela eterniza, isso é um aspecto do ser, da essência. Só que ele traz no pensamento, no sentimento, nas palavras e nas ações, que são elementos de expressão do ser no existente, extremamente mutáveis, transitórios, se deterioram, né? Eles são autênticos no presente. Eles vão ficar lá no meu passado e subsidiar, abrir coisas para o meu futuro. Mas eles se alteram nessa linha do tempo. Meu pensamento muda, meu sentimento muda, minhas palavras mudam e as minhas ações também mudam. E mudam no mesmo dia. Nem preciso de muito tempo para mudar, essa é uma característica do tempo. Mas a fé é eterna, ela não muda. Então, às vezes ela cresce no existente, mas na essência ela já é inteira. E assim ela se torna a razão crítica da vida por inteiro, né? Da própria vida. Alcança o futuro e aqui ele finaliza falando que ela é eterna. Além dessa base que a gente pode pegar ali desses conceitos que já trazem sínteses bem interessantes, que dá pra gente ficar pensando um tempão sobre cada um deles. Às vezes pega lá só a frase do Cristo, tem muita coisa para pensar, né? Não precisava nem trazer tantas ideias assim. A gente ainda conjugando com o nosso dia a dia, a gente ainda tem o desafio de fazer, eu vejo que a fé, então, está na minha ação. Né? A fé está na minha ação. E está no meu dia a dia, está no meu pensamento, está no meu sentimento, está na minha palavra, está na minha ação concreta. Mas como que eu percebo ela? Como que eu percebo essa expressão? Né? Como que eu alcanço essa visão crítica sobre a imanência do meu ser, que é a expressão da minha fé? Quando eu encontro a fé, eu encontro a imanência. Olha que interessante. O Antônio Green, ele falava muito sobre a gente criar um método imanente para a vida. E talvez aí esteja um pontinho que a gente pode olhar, né? Onde eu percebo a minha fé, eu talvez denuncie a minha imanência. E aí eu consigo ver alguns pontos essenciais dentro da existência.
do processo existencial, do processo transitório, do processo mutável. Nessas percepções e expressões, eu trouxe até de volta aqui o textinho que poema do Grimm, que ele fala assim: por ser crítica e efetivamente produto da consciência, portanto da substância do próprio ser, ela nunca deixa de ser. Ela se eterniza no pensamento, no sentimento, nas palavras e nas ações. E aí eu começo a perceber que a minha expressão revela a minha fé. E que a minha expressão também revela onde eu posso ter os meus canais de percepção. Uma coisa revela a outra. E onde está a minha expressão? Está justamente nessa frase que ele colocou. No meu pensamento, no meu sentimento, nas minhas palavras, nas minhas ações. Quando eu começo a perceber o que está no meu pensamento, eu começo a perceber a minha fé. Ou o quanto eu estou ignorando, né, a minha fé, se ele está muito desorganizado, se ele está sofrendo muito com a dor, porque a fé supera a dor, lembra? Como que eu tô sofrendo muito, eu tô patinando, tô caindo, tá difícil levantar? Não precisa se culpar, né? Mas a gente começa a avaliar que talvez a gente não está olhando para aquilo que é melhor em nós, para o conhecimento, para a nossa base real. E os meus sentimentos também denunciam isso, justamente porque os sentimentos é onde traz a tradução direta das emoções que eu estou sentindo. Dessas emoções que o mundo, que a vivência na Terra está estimulando no meu ser. A gente pode colocar o binômio dor e alegria, mas existem muitas outras emoções que a gente sente: prazer, satisfação, angústia. Elas vão estar vinculadas mais para um do que para outro, mas existem várias emoções que conduzem meus sentimentos, né? Que conduzem as minhas expectativas de coisas que eu quero sentir. Inclusive as coisas que nós queremos realizar, as coisas que nós queremos buscar, ela tem um sentir vinculado ali. Por que a gente quer realizar tal coisa? Porque a gente quer sentir algo, né? Porque ali a gente sente que a gente se realiza. É uma coisa bem... É como se fosse um background mesmo, uma coisa que sustenta e que a gente ignora. Nessa perspectiva de avaliar percepção e expressão, é muito importante olhar para esse panorama que parece mais abstrato, que é o sentimento e o pensamento. Porque o sentimento é justamente aquele campo que está traduzindo todas essas impressões que o mundo gera no ser. E algumas delas já estão ali, e outras estão chegando. E se eu não olho para aquilo, e eu tenho uma frase que é muito comum na Terra, e é uma frase que ela é verdadeira e mentirosa ao mesmo tempo. Todo mundo já ouviu falar e talvez todo mundo aqui já tenha usado, né? Eu sou muito racional. Literalmente, ela é verdadeira, né? Nós somos racionais. Inclusive, hoje a ciência já sabe que a maioria dos mamíferos são racionais. Eles são sencientes e racionais também, porque eles têm uma mente complexa, já não tão complexa quanto a do ser humano, mas já tem um processo associativo cognitivo que já cria uma mente racional. Mas quando a gente diz essa frase enquanto humano, fala assim, eu sou racional, a gente fala isso reduzindo as emoções, os sentimentos, reduzindo o valor deles. E eles continuam tendo muito valor, não só no presente, não só no passado, como no futuro. A razão, ela é sempre um produto final, né? Ali uma pontinha que eu alcancei e materializei. E ela nasce quase velha. O sentimento, as emoções, eu viver no mundo, eu continuar me nutrindo do mundo, isso traz o novo para mim. E se eu brigo, se eu me fecho para a sensibilidade, eu paro de alcançar o novo. Eu estou no velho. Eu sou aquela pessoa que faço sempre as mesmas coisas, que tenho as certezas que eu tenho dificuldade de reavaliar meus posicionamentos, que tenho dificuldade de aprender, que tenho dificuldade de falar com gerações novas, que tenho dificuldade de falar com culturas novas, né, que tenho pouca tolerância, sem falta de sensibilidade. Então, trabalhar a nossa sensibilidade é extremamente importante no processo de percepção e expressão da fé. As palavras e as ações é um campo mais real, né, mais concreto, mais materializado. Fica óbvio as coisas, não tem como negar. A gente até nega, né, porque a gente é bem hipócrita às vezes e cínico, mas não tem como negar as palavras e as ações, elas materializam a nossa expressão de fé ou a ausência
de fé que a gente está, a maneira como a gente está trabalhando isso. Aqui eu até fiz, tentando fazer uma linha, né? Se vocês observarem, eu coloquei o sentimento aqui antes do pensamento. Existe um porquê. Porque o pensamento, ele é um guia. Sim, eu já tenho pensamentos, eu já tenho ideias que subsidiam, mas o pensamento é mais fácil eu ponderar, eu alterar e colocar alguma coisa totalmente nova hoje. Mas o sentimento, ele já está em movimento. E ele já está ali, ele já tem um background, ele já tem e ele já está acontecendo. Às vezes, tem coisas que eu nem consigo mudar o meu campo de decisão. Acontecem coisas comigo que, na hora que aconteceu, elas me disparam coisas que eu não consigo exercer meu livre-arbítrio naquele tempo. Por quê? Porque meu livre-arbítrio, que é a escolha, uma coisa que eu percebo muito no pensamento, ele já foi tomado meses atrás, às vezes. Ele já foi tomado anos atrás. Ou ele já foi tomado, já está lá no meu ser, eu nem sei, reencarnações atrás, de coisas que eu nem estou olhando para mim mesmo, que eu preciso crescer. Como assim? Vou dar um exemplo bem prático. Uma pessoa que fuma, né, nem tem a ver com sentimento, mas tem a ver com a parte bem física, né? Aí ela se surpreende que às vezes ela vai ter alguns problemas clínicos. Quando ela descobre que a coisa tá complicada, aquilo já está acontecendo. E não é ela parar de fumar naquele dia que vai resolver, vai ajudar, vai contribuir. Mas não é a escolha daquele dia, daquele momento que ela descobriu que o pensamento dela se atentou daquela realidade, que aquele movimento vai parar. Aquilo já tem uma dinâmica, uma sustentabilidade, uma energia, um ritmo. Você vai frear esse movimento, você vai reconduzir, você vai guiar novamente, mas você, talvez, nós, né, nós todos não vamos, às vezes, alguns processos, conseguir de imediato reconduzi-los. A gente vai ter que ter paciência com a gente mesmo, tolerância com a gente mesmo. É aquela coisa do cair e levantar, da gente saber que a gente tem dificuldade com algumas pessoas ou com algumas situações, e que a gente precisa se permitir passar por aquilo, se permitir errar no sentido de se perdoar e tentar fazer melhor de novo. A gente percebe que a gente vacilou, que a gente errou, tudo bem, ok? Na próxima vez eu vou tentar melhorar. E a gente vai enfraquecendo esse movimento, a gente vai tirando a nutrição desse movimento e construindo uma nova ordem nessa dinâmica, pelo pensamento. O pensamento é capaz de guiar, de reprogramar esse movimento. Quando a gente já soltou para as palavras, a gente já está revelando as coisas, né? A gente já está compartilhando, a gente está trazendo a um título social a expressão do nosso ser e da fé de uma forma muito forte e muito difícil de voltar para trás. Não tem nem como voltar para trás, né? A palavra dita já foi dita. E as ações, então, né, elas constroem, elas agregam muita energia. E isso dali é coisa que a gente pode lembrar da frase de Cristo, que é justamente quando eu chego numa questão de ação, eu já estou trazendo um aspecto muito grande do poder que o ser humano tem, que a vida tem, de criar e de alterar as coisas no universo, no existente. E elas podem ser pistas valiosas sobre como estão a minha fé. Eu coloquei aqui embaixo, não sei se todo mundo viu, que pensamento é ação. Essa frase é do Antônio Green. Para lembrar que mesmo nesse aspecto mais abstrato, mais metafísico que a gente denota ao pensamento, ele não é um efeito, ele não é uma coisa que não existe. Ele existe, é real. Inclusive o Antônio Green falava assim, pensamento tem energia. Então, inclusive, ele tem um aspecto físico. E ele já denota a ação do ser humano. Quando a gente está pensando a ação de guiar, de administrar, de organizar, já é uma ação. E é uma ação que cria base para todo o resto. Pode reprogramar sentimentos na administração das emoções, pode repensar as palavras, sintetizar, organizar melhor as palavras que eu quero dizer, e podem ter um poder, uma capacidade, uma potência de projetar melhor as nossas ações, para que elas materializem de fato o nosso campo de realização,
né, os nossos desejos, as nossas vontades mais profundos do nosso ser. Ali eu coloquei como percepção e expressão, mas ali já tem desafio, né? Mas ali, gente, ali é pista, a gente se olha, a gente se alcança. Ali é percepção e expressão. Eu estou me expressando, eu estou pensando, eu estou falando, eu estou sentindo, né? Eu estou agindo. Ali é onde a minha fé está em movimento. Mas existem alguns desafios que, além de eu entender essa percepção e essa expressão, que está dentro dos aspectos existenciais da Terra e do próprio entendimento que a gente faz disso. Por que está selecionado isso aqui? Deixa eu ver o que eu estou errando aqui. Bom, gente, não sei porque eu não consigo tirar essa seleção que está deixando feinho aqui. Consegui. Os desafios que a gente tem, né, nessa percepção, expressão da fé, o mais claro que a gente vê, eu nem coloquei, eu acho que eles nem estão em ordem aqui, tá, gente? Realmente de como eles se originam, de como que eles se originam. Mas eles estão em ordem de percepção. É muito claro para a gente que o nosso conhecimento, né, a maneira como a gente entende o mundo, como a gente se entende, cria o desafio da nossa expressão e percepção da nossa fé. E a primeira coisa que é importante a gente olhar são as nossas crenças. No que eu acredito? Né? O que eu estou repetindo? O que eu acredito é repetição ou é realmente algo autêntico do meu ser? E nessa autenticidade do meu ser, não é que isso não seja mutável, tá? Até as verdades autênticas do ser são mutáveis, porque elas são uma expressão do existente, mas elas são construtivas daí, né? Agora tem erros que a gente precisa realmente aniquilá-los, que a gente precisa tirá-los, principalmente quando a gente está repetindo, a gente não construiu de fato. E as nossas crenças envolvem elas têm essa nuvem de fumaça. A gente tem muita dificuldade de separar o que é do outro, das minhas ideias que estão na minha cabeça, e o que de fato é meu, por causa da maneira como acontece a cultura, por causa da maneira como a gente vive na Terra, por causa do processo que a gente está vivendo. A gente recebe na Terra, a gente chega na Terra, já existe uma cultura aqui. É claro que a gente está sintonizado com essa cultura, a gente tem uma frequência, a gente tem um vínculo com essa cultura. Mas ainda assim, muitas das coisas daqui, sempre, claro que tem aspectos encarnatórios, talvez a gente já viveu aqui antes, construímos algumas coisas, né? Mas muitas das coisas aqui não fomos nós que construímos. A gente chegou e já estava aqui. E o nosso modo de educar na Terra é um modo muito autoritário ainda. Muito autoritário. Tanto que a gente fala muito de obediência. Né? A gente confunde disciplina com obediência. Disciplina está muito mais vinculada a um processo de autonomia, de um rigor de autonomia, de imanência, de autenticidade, do que de obediência. A palavra ideal para a gente substituir obediência é respeito. Né? A gente precisa construir respeito, mas eu não tenho que repetir ações alheias se elas não são corretas. Não importa se é meu pai, se é minha mãe, se é o líder religioso, se é o presidente do lugar que eu acredito, né? Não importa quem é essa pessoa. Não importa que ela é autoridade, só que nós aprendemos na Terra, a maneira como a gente vive é sobre o viés da autoridade. Na escola a gente vê assim, inclusive a nossa relação com a ciência, ela é muito mais através de um vínculo de autoridade do que de um vínculo de conhecimento. No campo científico, ela é um vínculo de conhecimento, não tem como você fazer ciência fora da construção do método científico propriamente dito. Mas no campo da cultura de massa, o nosso vínculo com a ciência é de autoridade. É de autoridade e é até um link mágico, né? Como assim? A gente vive, a gente tem muitos eletrônicos e a gente não sabe nem como funciona aquilo. É mágico pra gente. Né? Como que funciona? Como que essa tela aqui funciona? Como que... às vezes a filtragem da água na minha casa, entende? A gente vai se beneficiando. Como que funciona o saneamento? A gente vai se beneficiando de uma extensa construção de conhecimento crítico científico
que a gente não tem conhecimento. A gente tem uma relação até mágica ou de autoridade com esse conhecimento. E a gente pensa que sabe, porque a gente consegue repetir algumas ideias. Mas quando a gente olha para elas, a gente não sabe o que elas significam. A gente não sabe de onde elas veio, a gente não sabe testá-las, a gente não sabe nem a origem, como procurar. Né? E aí a gente consegue ver a diferença entre aquilo que eu estou repetindo por autoridade, porque alguém me disse, e aquilo que de fato eu construí e que eu vou encontrar uma experiência no meu ser. Aqui na ICBE usa muito a metáfora currículo de vida. E o conhecimento e a cultura crítica está muito vinculado a isso. O processo interpretativo, o processo de construção do conhecimento está vinculado a isso, ao que eu vivo. Quando eu vejo algo, eu preciso fazer analogia, eu preciso articular, fazer uma comparação com aquilo que eu vivo, para assim eu conseguir construir conhecimento. Se eu não consigo fazer essa acomodação, né, se eu não consigo fazer essa articulação, eu estou fazendo repetição. Então, o processo crítico ele está altamente vinculado a um processo experimental também, não tem como dissociar. Só que nós não percebemos que o nosso pensamento não está organizado ainda em autonomia, e sim em repetição. E o que a gente pensa que é cultura crítica é cultura fabricada. E a gente tem que investigar. Né? Eu estou lançando só uma proposta e saio correndo. Outro ponto muito interessante que está se falando hoje em dia, eu estou fazendo pedagogia, gente. Minha formação é jornalismo e agora eu estou cursando pedagogia. E eu estou muito feliz que uma coisa que a gente está discutindo muito hoje em dia é sobre o processo de regulação de emoções. E como um processo educacional, olhando para a infância. O que isso tem a ver com o processo de desafio, né, da expressão e percepção da fé? Porque lembra aquela frase que eu disse, que a gente fala, nós somos racionais, e aí nós reduzimos as nossas emoções, nossa sensibilidade, eu não sinto mais o mundo, né? A gente não precisa suprimir nossas emoções, nós precisamos regulá-las. Só que nós não aprendemos a regulá-las, nós aprendemos a suprimi-las. Engole o choro, né? Ou vai apanhar, ou não vai ter isso, ou não vai ter aquilo. A gente aprendeu a virar de costas para as nossas emoções. E nós, inclusive, fazemos isso achando que isso é processo educativo. Fazemos isso com crianças que amamos, fazemos isso com filhos, fazemos isso com alunos, fazemos isso com crianças que a gente nem conhece, achando que isso é um processo educativo. Em vez de acolher, se alguém está tendo um descontrole emocional, essa pessoa precisa ser acolhida. Né? Ela precisa ser direcionada, ela tem que ser guiada. Ela não tem que ser educada a suprimir, ela tem que ser educada a primeiro acolher e depois fazer a tradução, fazer a organização e fazer uma boa tradução dessas emoções para os sentimentos que ela tiver. Né? Se ela for acolhida, ela vai ter um vínculo de proteção, ela vai ter um vínculo de segurança, ela vai ter um vínculo de confiança, ela vai ter um vínculo de amor. Ela vai ter vínculos positivos nessas construções que são dolorosas também, né? Aprender dói, crescer é um rasgar-se e dói. Mas quando a gente vê esse crescimento construindo o ser, se revelando, isso é muito mais feliz do que a dor que a gente sente. E a gente consegue balizar essa dor e alegria e ver que a dor não é tudo isso, que a alegria é muito maior. E a gente alcança um outro conceito, que é um conceito fundamental na doutrina espírita, que é o conceito de humildade. Esse conceito, lá, a primeira frase que eu trouxe é a frase de Cristo, e não é à toa. Porque Cristo ele é uma grande referência para a gente na doutrina espírita, dentro do conhecimento da filosofia ética que a gente trabalha, né, justamente pelo binômio que ele trabalha, humildade e amor. E o que é essa humildade? Né? A humildade é um estado, uma virtude que a gente alcança de conhecimento. E de um conhecimento do ser. De quando eu sei o que eu sou, e eu não sou nada além, nada a mais do que eu sou, e nada a menos do que eu sou. Eu sou isso, então eu não me vanglorio, eu não me envaideço, eu também não diminuo, eu também não me reduzo. O meu valor é extremamente indestrutível. Eu não me perco, né? E aí é mais fácil, inclusive, quando eu alcanço esse sentido cada vez mais forte, é mais fácil administrar a incerteza, a dor, as perdas. Né? Eu cresço, eu vejo uma visão maior do mundo e de mim mesmo. E consigo, quem sabe, alcançar um sentido, nesse sentido que a gente tem buscado, que a gente tem alguns brilhos, que é o sentido do amor.
E, gente, eu tenho uma proposta, né? Finalizando essa parte de desafios. Não sei o que cada um escreveu ali de como que era a perspectiva de fé de vocês, de como que era a perspectiva de o que vocês entendem sobre fé e como vocês alcançam a própria fé de vocês. Se vocês conseguem ver essa expressão de vocês em algumas coisas que eu comentei aqui essa noite, né? E o exercício que eu quero sugerir, ou se não fica aberto a perguntas, tá bom? O exercício que eu gostaria de sugerir é que a gente conseguisse, cada um pudesse tentar perceber onde que eu vejo uma expressão mais autêntica do meu ser de fé, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas palavras e nas minhas ações. Muito obrigada, gente, e fica aberto para perguntas. Agora eu não sei como que a Jeane e o professor agora administram isso. As pessoas vão levantando a mão ali, tem aquela mãozinha ali embaixo, para quem não está acostumado, e a gente passa a palavra para a pessoa fazer as perguntas, considerações. Desculpem o problema com o microfone, gente. Espero que tenha dado para entender um pouquinho. Com a experiência, a gente vai melhorando. Pode falar, Leônidas. Um comentário, na verdade. É muito forte essa expressão, eu sou a fé, não é? Então eu confesso que quando eu li, quando eu escutei aqui em Curitiba, que isso me fez pensar, não é? E, na verdade, veja, a gente é meio racional mesmo, né? Porque em outras épocas, em outras circunstâncias, a gente já escutou isso, né? Por exemplo, há mais de 20 anos atrás, antes de vir a Curitiba, eu fiz vários seminários de Reiki, né? Inclusive, a gente tinha um serviço de voluntariado para fazer a aplicação de Reiki, né? Para quem não sabe, o Reiki é semelhante a um passe, né? E eu fiz esses seminários com vários instrutores. Um deles, em especial, que era Nisei, ele usou uma expressão bastante semelhante. Então, por exemplo, para as pessoas se equilibrarem, se centrarem no serviço, então havia, por exemplo, uma simbologia que deveria ser seguida, né, para daí começar o serviço de Reiki, né? Aí, para aqueles que estavam já trabalhando, então, um determinado dia ele disse, olha, gente, eu não preciso aplicar simbologia. Eu sou o Reiki. Percebeu? Então, em outras circunstâncias, né, existe isso e mostra que a gente precisa acreditar mais na gente mesmo, né? Era isso, Flávia. Obrigada, Leônidas. Pode falar. Eu não sei se foi o Edu ou se foi o Jair. Eu vi o Edu primeiro, então depois fica o Jair. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Quando eu estava lá, aquela pergunta, o que é a fé? Eu escrevi aqui, a fé é o autoconhecimento com reconhecimento alegre e consciente e racional sobre os desafios. E é claro que ali, como que eu tenho a fé?
a resposta aqui que eu escrevi, que é o que é a fé, ela já se autoexplica. É com autoconhecimento, com a razão, que é simplesmente com a consciência de ser aquilo que a pessoa é, porque ela tem que se autodeterminar como essência do dia a dia, da humanidade, do que acontece pelo mundo, né? E daí, quando você falou de autoridade, eu fiquei pensando ali, mas se eu pensar só na palavra autoridade, eu tenho que pensar sobre a ética e a moral que tem essa autoridade e que tenha, talvez, comigo. Se eu tiver ética e tiver a moral, é claro que eu vou, vamos dizer, dispensar a autoridade automaticamente. Eu vou ser eu do jeito que eu sou, ético e moral. E não preciso seguir alguma autoridade. É claro que se essa autoridade for ruim ou, vamos dizer, fizer alguma coisa não ética e não moral, é claro que eu não vou pensar na autoridade como ela é. E é claro que esse negócio, esse autoconhecimento é um reconhecimento da minha emoção perante tudo que acontece no mundo. É essa resposta que eu pensei e raciocinei. Espero ter contribuído. É esse mesmo exercício, Edu, e acho que você conjugou bem com as palavras ali do título da proposta. Pode falar, Jair. Eu também gostaria de abordar sobre a fé. A minha percepção é que a fé é a nossa potencialidade, a nossa crença em que podemos realizar. É a força da nossa realização. É claro que, em muitos momentos, aos desequilíbrios. Quando você está enfrentando desafios muito grandes, que você precisa de substanciar essa fé, é a hora da prova, é a hora de você ir degrau em degrau, se reequilibrando, se reerguendo. Então, a fé eu vejo como uma ferramenta para a superação de desafios, para a superação do nosso, enfim, do nosso dia a dia, da nossa evolução, nosso conhecimento. É isso. Obrigado. Obrigada, Jair. E mais alguém gostaria de compartilhar o que pensou, ou alguma impressão que teve, ou alguma dúvida, alguma discordância? Pode falar, deixa aqui o Celso. Oi. Então, aquele momento você falou, né, na fé, que sempre há uma ação, né? Inclusive naqueles 3 conceitos de Cristo, Kardec e Mauri, né? Eu procurei fazer uma definição que eu acho bem simples, né? Eu coloquei que a fé é o motivo interior que nos move a fazer alguma coisa. Para mim seria isso. Muito bom, muito bom. A gente tem todos uma proximidade, né?
E o desafio é justamente separar, entender o que é esse motivo interior e o que não é, né? Que às vezes a gente não traduz muito bem com as vicissitudes que a gente tem aqui, naturais da Terra, né? A vaidade, o orgulho. E aí eu acho que entra bem a questão ali, sugerida no último slide, que é pensar sobre as nossas crenças, pensar sobre as nossas emoções, como que eu regulo, como que eu lido com as minhas emoções, né, para conseguir separar o que é meu e essas coisas que eu só estou ignorando, ou que eu estou passando por cima. Pode falar, Liliana. Obrigado. Obrigada. Então, eu ouvi... Acho que a gente pensa mais ou menos da mesma forma, né? Que essas crenças sobre a fé, elas se comunicam entre nós. Por exemplo, para mim, né? A fé para mim é saber que eu sou um espírito eterno, certo? Então, a certeza de quem eu sou, certo? Me ajuda a lidar com todos os desafios que aparecem na minha vida no polissistema material, né? E me ajuda também a controlar, digamos assim, as minhas emoções, ou a ter um discernimento, né, mais equilibrado sobre o que os outros, né, sobre os outros, sobre mim mesma, sobre o mundo. Então, para mim, né, a fé é saber que eu sou um espírito eterno, certo? É saber que Deus é imanente, está em mim, por ser um espírito, né? Então, e aí os desdobramentos que a gente faz, né? E que nos permite viver assim com mais equilíbrio, né? Aqui nesse mundo tão caótico nosso. É isso aí. Obrigada, Liliana. Mais alguém, gente, gostaria de compartilhar? Gostaria de destacar algum ponto? Pode falar, Cris. O seu áudio está fechado. Eu não sei se você já está falando, Cris. Tá. Então, desculpe que eu estou sem o vídeo, tá? Primeiro, dizer que é muito legal, assim, poder ouvir com uma abordagem, com clareza, né, com luz sobre esses assuntos. Para mim, me causa, assim, muita satisfação, né? Que a gente faça realmente uma transversalidade, assim, de certos conceitos, né? Mudando aquela ideia simplista das coisas, né? Nós estamos impregnados de relações assim que não dizem o que teriam que dizer, como você tratou aqui. Achei bem importante. O que me impactou pensar assim muitas coisas, mas você falou da humanidade. Eu fiquei pensando assim, se a fé conecta a humanidade, fiquei pensando que incrível isso, né? Se ela conecta a humanidade, esse lugar da fé para a humanidade, então, onde estaria, a Liliana falou bem das crises que nós estamos, né, nesse momento cultural, então, assim, onde que estaria, você falou também, da construção desse lugar de autoafirmação, do potencial, né, desde a infância, a importância dessa autoafirmação. Não seria esse a semente, né, que traz a autenticidade, que esses potenciais de nós mesmos, trazendo para o mundo? Então, porque parece que a nossa disposição interna ela está desnutrida, então, enfraquecida, né? Me parece que a expressão humana na atual cultura, por exemplo, ela sofre, está fora do eixo essencial, né? Não sei o que você pensa dessa relação.
Eu vejo sim, Cris, que a gente olha bem para a dinâmica do mundo que a gente vive, né? Às vezes a gente tem que fazer lá o processo que o Antônio Green fala, que é o circunstar. Eu estou na Terra. A Terra é um mundo de expiação e provas. E aqui a gente não está fazendo resgate do bem. A gente não está buscando algo que foi perdido aqui na Terra. A gente está construindo. E cada vez a gente está construindo um pouquinho mais. Mas tudo de melhor que a gente está construindo hoje é o melhor. E amanhã vai ser melhor do que hoje. Né? Às vezes a gente fica nessa história, parece que a gente está fazendo um resgate, a gente está resgatando a nossa própria essência, isso sim. Mas a título de construção existencial, isso é tudo, o bem é novo. O bem é o artigo de vanguarda aqui na Terra. E aí eu não sei, é assim que eu entendo essa sensação assim que você compartilhou com a gente, dessa confusão, desse tumulto que a gente vive, né? Eu também sinto isso, eu acho que é bem a dinâmica que Cristo fala, de vencer o mundo. A fé vence o mundo, que é essa dinâmica de dor, essa dinâmica de perversidade. O irmão Leocádio usava a metáfora, né, que essa perversidade, esse autoritarismo, ele é tentacular, ele está aqui, tentando minar a estrutura de expressão do próprio ser. A gente acha que igualdade é massificar as pessoas. Aí tem uma frase do Leocádio que é muito boa, que fala: o heterogêneo não causa desigualdade. Então eu vejo que é a diversidade. O que é a diversidade? É cada um sendo ele mesmo. É cada um sendo a expressão de si, essa autenticidade, essa expressão de fé. Mas como a gente tem dificuldade de ser nós mesmos, a gente fica num processo de repetição. O que os outros vão pensar? Como é que vai ser? O que eu preciso comprar? Alguns desejos que nem são nossos, alguns que são nossos, que eu preciso me autorregular, me reeducar. É uma dinâmica complexa de autoeducação, né, dentro das próprias emoções, sentimentos, pensamentos, crenças, e de administração dessa relação de pertencimento também, e com essa relação da cultura da própria terra. É complexo, né? É legal o que você falou, porque é bem isso, a gente sair desse lugar da nostalgia, né, e ir para um lugar de fé mesmo, de vamos olhar para frente, né, o que é essa construção. Legal. Obrigada. Obrigada, Cris. Teve alguém que levantou a mão, mas eu perdi agora. Eu não sei mais quem levantou. Deixa eu ver. Para mim não está aparecendo mais. Não sei se a pessoa bateu sem querer. Ah, não. A Arilete que passou aqui uma mensagenzinha. Obrigada, Arilete. Se quiser falar, pode falar também, Arilete. Pode falar, Giane. Esse tema é muito interessante, né? E é muito bom, assim, a gente pensar, porque é muito comum a gente colocar a fé só no campo religioso, né? E a fé é muito mais que isso. Ela é um atributo humano, né? Ela não está restrita ao campo religioso, mas está restrito ao nosso campo de vida. E a fé... É muito comum também a gente pensar na fé só naquele momento de oração, né? Eu exercito a fé quando eu estou dentro de um templo ou quando eu estou orando, mas a fé, ela é muito maior do que isso, né? Ela abrange a nossa vida como um todo. Né, de você, como você muito bem falou, né, de você estar positivando todas as questões da sua vida, né, de você estar aumentando o seu vínculo com o Criador, né, fazendo o processo de imanência, de você estar conseguindo fazer um alongamento de olhar, né, para a vida, vendo a vida de outras perspectivas e superando desafios mesmo, né, não tá restrito àquela perspectiva às vezes negativa, mas você positivando e olhando para si mesmo e muitas vezes... Né, você sai do campo da percepção e você consegue olhar para você mesmo e se autodeterminar, né? Dizer, eu sou capaz de superar isso. Então, é uma intersubjetividade muito grande, mas essa intersubjetividade, ela se materializa
de forma no dia a dia, né, nas nossas ações, nas nossas construções. Tanto que, por exemplo, a neurociência fala, né, quando nós oramos, nós atingimos algumas áreas do cérebro, entre elas o lóbulo pré-frontal, que é a área da decisão, né? Então, eu consigo decidir melhor, como você falou, né, eu consigo regular melhor os meus sentimentos. Então, é muito complexo nós pensarmos, né, a abrangência da fé, porque não é só o campo que é muito comum, né, o senso comum do campo religioso, porque é uma abrangência que nos leva a desconstruções e a novas construções, como você falou do novo também, e que nos fortalece, né? É um exercício de muito fortalecimento a fé. E por isso que ela é tão importante para nós nos momentos de crise, como as meninas estavam falando há pouco, né? Porque é através da fé que eu me positivo e que eu me fortaleço, né? Se você está, por exemplo, passando por um processo de doença, né? Um câncer ou alguma outra doença, a fé te ajuda a lidar com aquele processo da melhor forma possível, te ajuda a procurar um médico, te ajuda a passar pelo processo de quimioterapia, te ajuda a pensar, amanhã vai ser um novo dia, eu vou fazer diferente. Então, é muito bom, né, a gente pensar com outro olhar. Então, é só uma provocação mesmo para você, Flávia. Obrigada. Essa coisa da fé, né, gente? Ela envolve, assim, uma subjetividade e uma objetividade muito grande, porque ela brinca com o que a gente não consegue traduzir. O Antônio Green tinha um termo que ele falava, está na bainha. Não sei se você lembra, Rui, você vai saber falar melhor que eu, com certeza. Mas mostrando, assim, que a gente tem muito conhecimento para traduzir, que já está aqui na gente. E outra parte que já está traduzida. E que talvez não seja tão bem traduzida, que talvez a gente pode melhorar essa tradução. E ali também tem fé. Eu tenho, por exemplo, fé na ciência, eu tenho fé em tal fulano, eu tenho fé no que eu vivo, eu tenho fé no que eu experimento, né? É muito grande isso. Inclusive, um ponto que eu queria ter abordado aqui, que eu não abordei, é sobre um aspecto de confiança. Porque tem coisas que você não sabe explicar, mas você confia. E não quer dizer que você não possa confiar, você só precisa saber que existe um risco em confiar. E isso tem fé também, né? Por exemplo, tem coisas que o irmão Leocádio dizia, gente, que algumas coisas da área do corpo, tudo que cientificamente eu não entendia pela minha própria incapacidade. Então eu confiava para isso ser um guia para eu estudar, para eu pesquisar. Você não vai estudar qualquer coisa que qualquer pessoa te fala. Não, mas por todo o histórico lógico, afetivo, construtivo que a gente tem no SBE, a gente tem um campo de confiança também. Só que eu tenho clareza na minha mente sobre onde está meu campo de confiança? Eu tenho clareza onde está aquilo que eu consigo explicar por mim, pelas minhas experiências de vida, e outros que são só confiança? Preciso ainda aprofundar isso, que eu preciso testar, que eu preciso buscar mais informações, que eu preciso traduzir um pouquinho mais do que eu já traduzi, né? E eu acho que é super legítimo a gente se dar o direito de ter confiança, isso faz parte da fé também. A gente não precisa saber explicar tudo, traduzir tudo, é um conjunto, né? Tem níveis. Então, gente, mas gostaria de compartilhar. Leônidas, novamente, pode falar, Leônidas. De novo. Perfeito o que você falou por último, né? Eu sempre digo o seguinte, bom, eu consegui entender até esse nível. Daí para frente, quando vierem novos conhecimentos, eu vou entender melhor, ou entender mais, ou entender na totalidade, né? Portanto, eu preciso confiar, né? Foi muito bom o que você disse. Mas eu queria comentar também a fé pelo aspecto dos sentimentos, né? Eu não vou fazer aqui a digressão que você já fez
né? O que gera o que, né? Mas emoções e sentimentos, eles estão muito relacionados, não é? Sim. E então, quando eu estou no processo de me conhecer, para que eu quero reforçar a minha fé naquilo que eu acredito, né? Tá? Então, eu preciso melhor analisar esse sentimento, perceber esses sentimentos e analisar esses sentimentos e perceber o que eu preciso mudar, né? E aí eu consigo, digamos, melhor fazer a construção da minha fé. Era isso. Para mim, isso que o senhor destacou, senhor Leônidas, para mim, particularmente, também destaca muito na minha percepção. Eu acho muito importante a gente conectar o nosso olhar, o nosso foco mental, o nosso foco racional para a sensibilidade. A gente deixou a sensibilidade muito em segundo plano. A gente não consegue valorizar as nossas emoções, a gente não consegue valorizar os nossos sentimentos e a gente tem grande dificuldade de aprender o novo também em face disso. Porque a gente para de se conectar, de trocar coisas com o mundo, né? E para das relações vitais, das pessoas que a gente gosta, com as coisas que motivam, que faz a gente crescer. Eu às vezes pego muita referência do irmão Leocádio, gente, sou uma Carolinha leucadiana. Ele falava assim, quando a gente cresce, a gente se ilumina, a gente faz expansão, né? Isso é um campo sensível, racional, crítico também, mas sensível também. Então é importante a gente olhar para a nossa sensibilidade. Quando a gente perde a sensibilidade, é o que faz muitas vezes a nossa cultura, né? A cultura da Terra, ela tem muito essa característica que é a cultura perversa, né? O outro. E aí o outro é recurso, a vida é recurso, a natureza é recurso, os animais são recursos, as minhas relações afetivas são recursos. E aí eu começo a entrar num canal assim que a vida não tem valor, né? Os sentimentos, eles trazem essa coisa a mais do valor que a razão tenta traduzir, tenta explicar, e a gente se fala, não consegue explicar. Eu sinto tal coisa por tal pessoa, mas essa palavra não é suficiente para explicar que é a razão. Pode falar, Edu. Eu fiquei pensando naquilo que você comentou sobre reprogramação e naquilo que a Giane citou ali, que me remeteu a um pensamento das doenças, principalmente que a cura está dentro da gente. E daí eu associo isso com autoconhecimento. Quanto mais eu me autoconheço, e conhecendo o físico, por exemplo, vamos dizer, as minhas pernas, o meu coração, os braços, alguma coisa física, quanto mais eu conheço, mais eu posso reprogramar isso num pensamento de frequência positiva, fazer uma reprogramação, considerando que de tempos em tempos todas as células do corpo se reconstituem, né? Se renovam. Isso é muito bom. Por isso que a palavra de todas que ficam é o autoconhecimento. É aquilo que o irmão Grimm, aquilo que o professor Mauri falava, eu sou. Esse sou é internalização de tudo que a gente conhece, de tudo que a gente confia, de tudo que a gente é. Então, esse pensamento foi muito bom, foi ótimo. Perfeito, Edu, perfeito, né? Eu não sei de onde eu ouvi, mas acho que faz sentido que não existe conhecimento sem autoconhecimento, né? E por isso, inclusive, eu sugeri, assim, eu tento sempre buscar e reforçar a importância do processo interpretativo, porque eu trabalho autoconhecimento quando eu trabalho o processo interpretativo. Eu me coloco nessa história, eu pego a minha história de vida e tento ver como que ela explica esse conhecimento que eu estou recebendo agora.
Né? Como que eu tento traduzir? Como que isso se encaixa? Isso tem a ver com autoconhecimento? E aí isso deixa de ser repetição e começa a ser construção. Não consigo ver possibilidade de conhecimento sem autoconhecimento e, logicamente, expressão de fé, né? Pode falar, Jane. Dentro do que vocês estão falando, né, e até lembrando um pouco ali da citação que você trouxe de Kardec, a gente pode lembrar, né, o quanto a fé, ela precisa não estar vinculada à razão, mas um exercício de vinculá-la à sabedoria, né, que é a razão a razão amadurecida, né, a razão que viveu várias experiências, né, que conectou com o conhecimento, que conectou com a vivência e que é transversal, que conecta várias áreas do conhecimento. E a fé, ela tem que estar muito conectada com a sabedoria, né? E a sabedoria é um processo que nós precisamos estar sempre lembrando quando a gente pensa na fé, porque se fala muito na razão, mas a gente não pode esquecer que, na verdade, é a sabedoria, e não porque a razão talvez nos leve a pensar na razão materialista, né? Na razão só do plano material, né? Do olhar materialista que existe, que é senso comum na Terra, mas se a gente não tiver esse olhar assim do alcance da sabedoria, a gente se perde, né? Porque a sabedoria que vai nos dar essa clareza que você falou, né? De sentimento, de percepção, né? E de todo o processo evolutivo, né? Porque nós estamos na Terra para evoluir. E um dos objetivos da evolução é a sabedoria. Então, é só mais uma provocação. Tem uma frase, se eu não me engano, é do Leonardo da Vinci, gente. Se não for dele, me corrijam, eu conheci como sendo dele. Essas coisinhas de internet. Que fala assim, que a sabedoria é o último degrau da simplicidade. Alguma coisa assim. E eu acho que faz super sentido a sua interpretação, Jane. É dele mesmo. E eu acho que fecha com a maneira que eu tenho, não tem fechamento, tá? Se abre, mas com a maneira que eu tentei concluir a apresentação aqui. Comecei em Cristo e terminei em Cristo, gente. Humildade, a simplicidade e a sabedoria é a grande virtude que a gente precisa para alcançar as demais virtudes. O amor é a virtude que a gente está perseguindo aqui na Terra, a gente tem dificuldade, porque a gente acha que quando está falando de fé, está falando de razão. Sendo que, na verdade, a gente pensa nisso é porque a gente está usando a razão para falar de fé. O desafio da fé não é a razão, é o desafio da razão que é a fé. Entende? É a fé que tem como desafio o desafio entender a fé. A razão que tem como desafio traduzir a fé. Né? Porque eu tenho todo um campo de conhecimento que é maior que o meu campo simplesmente cognitivo. Ele também traduz, ele também constrói, mas eu tenho todo um outro campo, que inclusive a gente alcança, não sei como que vai ser isso futuramente, que é o campo intuitivo, né? Que consegue congregar tudo. E aí eu alcanço, quem sabe isso que você falou, Jane, que é a sabedoria. Quem sabe essa virtude que é a humildade, né? Que a gente está tentando aí. Bom, gente, eu não sei como que vocês administram o horário, se passa um pouquinho, não sei se tem mais gente que quer falar. Senão eu imagino que... Normalmente a gente vai até as 1h30, né? Então, tá bom. É que eu falei, eu acho que eu devo ter falado menos do que a maioria das pessoas falam, né? Tô me adaptando, gente, ainda regular. Mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, ainda tem um tempinho. Pode falar, Edu. Eu só queria citar uma frase do Einstein, que a inteligência, que a criatividade é a inteligência brincando. E essa brincadeira é a facilidade da gente viver.
praticamente é isso. Viver brincando. É bem isso, né? Aprendendo, né? Se aventurando no novo, se aventurando na realidade. A criança faz isso, os animais fazem isso. O adulto e o velho humano que sofrem, né? Porque ele quer a certeza e não quer mudar. Quer ficar com o velho. Mas aí a gente precisa construir coragem, né? Que está ali um pouquinho dentro da síntese de Kardec também. A gente tem que construir coragem. Pode falar, Jane. Dentro do que o Edu falou, acho que a gente pode pensar na leveza, né? Porque a fé, ela tem que ser leve. Ela tem que ser algo que nos traga plenitude. O exercício da fé tem que ser aqui, como a gente já falou anteriormente, né? Que nos fortalece, mas é um fortalecimento que é para ser leve, que é para ser gostoso, né? Que é para trazer esperança também, né? A gente não perder a esperança. Você pode realizar seus sonhos, né? Eu não posso. Mas é isso, é a gente pensar mais com criatividade mesmo. O Edu trouxe um bom pensamento, né? Para a gente não perder a leveza junto com a fé. Reaprender, né? A ser feliz, né, gente? A se divertir, a ser alegre. O irmão Leocádio sempre dizia alegria, né? Seja feliz nas conquistas alheias. Seja feliz na felicidade do outro. Coragem, né? Não dá para ser coragem. Tem uma frase que eu acho que é da mãe de um músico brasileiro, quando ela faleceu. Esqueci o nome do músico, o músico é famoso pra caramba. Mas que ela fala que para ser feliz é preciso ter coragem. Aí, para a gente precisa um pouquinho disso. Eu gosto muito da metáfora reencarnatória, quando a gente pensa a criança, o jovem, o adulto e o idoso, né? A criança é a que menos sabe e é a que mais tem coragem. Por isso que ela é mais feliz, né? Ela é mais alegre. É a que mais aprende também. Né? É muito difícil, o irmão Lucas sempre dizia assim, é muito difícil, não dá para educar velhos, não dá para educar adultos. Né? A gente vai ter que se autoeducar sozinho, mas a criança está aberta. Ela é feliz aprendendo. Ela é feliz se aventurando. Caiu, levantou e tá tudo bem. Talvez seja um dos nossos desafios nessa construção, nessa expressão, reaprender a ser feliz aprendendo. Rui, gostaria de dizer alguma coisa? Algum ponto que você acha relevante sobre a fé, que a gente não tratou? Eu acho que você colocou muito bem o tema, e eu estava verificando aqui o nosso calendário. A nossa programação iria até hoje nas opcionais, né? Uhum. Mas os estudos regulares do GEM recomeçam no dia 17, né? E aí nós teríamos a semana do dia 4 e do dia 11. Eu estou pensando em reprogramar mais 2 encontros, só preciso achar palestrante, né? E aí me ocorreu, com a sua exposição, de a gente fazer um desdobramento e trabalhar o conceito de Deus imanente, porque não é um conceito simples, né? Como todos os conceitos que dizem respeito a Deus e ao princípio inteligente, ao espírito, são complexos. Então, acho que é importante a gente fazer uma reflexão. Estou pensando em fazer isso na terça-feira que vem, e quero ver se o Paulo faz o encerramento no dia 11, o Paulo Breiro, que é o nosso presidente. Vou ver com ele se ele vai ter disponibilidade, porque isso me ocorreu agora. Eu estou vendo que a gente ficaria 2 semanas sem nenhuma atividade, né? E como é que é aquela frase? O ócio é a oficina do diabo. Então, para não deixar vocês caírem em tentação, vamos manter um calendário cheio, né? A gente não acredita em diabo, mas a gente aceita o calendário cheio. Aí fica já o convite, eu vou organizar, vou mandar, né, os avisos, e aí a gente fica com as próximas 2 semanas também com a atividade. Ok?
Tá certo. Eu acho que é importante falar muitas coisas que você deixou aí, porque não dá para desdobrar pelo tempo, a gente pode desdobrar nessas próximas 2 semanas. Legal, legal. Você pode encerrar, se quiser. O Derô pediu a palavra, né? Então, acho que dá para o Dero falar e depois eu encerro, então. Né? Isso. Perfeito. Agradecer, né? Agradecer as colocações aí, muito boas. E desejar uma boa noite a todos aí. Tá certo, obrigada, Dero. Gente, obrigada por estarem aqui, né, participando hoje à noite, tendo paciência, ouvindo. Obrigado, pessoal que comentou aqui na parte de comentários aqui, as meninas, o Braulio. Obrigada. Motiva a gente a ir estudando mais e ter coragem aqui de falar um pouquinho. E, então, vamos iniciar nossa prece. Vamos agradecer a Deus, agradecer aos Espíritos, agradecer ao irmão Leocádio, irmão Antônio Grima, irmã Marelina, a todos que fazem parte, que dão estrutura para que a gente consiga aprender um pouquinho mais, para que a gente consiga ser um pouquinho mais, se alcançar um pouquinho mais. Então, nessa expectativa que é de construção de vida, sempre, com mais amor, com mais alegria, né, na construção que o irmão Leocádio falava de amor como conhecimento. Então, que a gente consiga sair daqui um pouquinho mais fortes na nossa própria visão de ser, né, na nossa própria imanência, na nossa própria capacidade de gerir, de administrar, de organizar, ser feliz. Nessa expectativa, muito gratos, encerramos o encontro dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, que assim seja. Um abraço. Obrigada, Flávia. Boa noite. Obrigada, a todos. Uma ótima semana. Boa noite. Obrigada. Boa noite.